Nós voltamos ao vivo com informações sobre as eleições segundo turno pelo país. Agora são 6 horas e já foram encerradas também as votações em 10 cidades do Norte e Nordeste que estão em horário de verão e também em Campo Grande, em Cuiabá, na região Centro-Oeste. E você pode participar do nosso programa pelo Twitter. Basta usar a hashtag ou a palavra-chave hashtag EBC nas eleições e também pelo Facebook, no Repórter Brasil na Rede. Guilherme. E vamos ao Rio de Janeiro, onde está o repórter Maurício de Almeida. O estado do Rio liderou no número de prisões por crimes eleitorais. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Guilherme. É isso mesmo. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro divulgou agora há pouco um balanço das eleições nesse segundo turno aqui no Rio de Janeiro. A eleição que aconteceu em 7 municípios. Quase 2 milhões e 600 mil eleitores voltaram às urnas hoje. E 158 pessoas foram presas no segundo turno nos 7 municípios aqui do Rio de Janeiro, onde aconteceu esse segundo turno. Entre os presos estão 4 vereadores. A maioria desses 158 presos estava fazendo boca de urna. Também foi preso um policial militar com R$10.450 em espécie. Com ele estava uma lista com nomes de eleitores. Segundo a polícia, esse dinheiro seria utilizado na compra de votos e também para pagar pessoas que fariam boca de urna em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esse policial também já é investigado, acusado de participar de um grupo de milícia. E 38 urnas apresentaram problemas aqui no Rio de Janeiro e tiveram que ser substituídas. Mas em nenhum momento foi preciso utilizar a votação manual. Segundo o presidente do TRE, a eleição aconteceu de forma tranquila aqui no Rio de Janeiro. Do TRE do Rio, Maurício de Almeida, TV Brasil, eleições 2012. Obrigado, Maurício. E temos uma sequência de números das eleições no segundo turno no estado do Rio de Janeiro. O primeiro deles é Belford Roxo. Depois de apuradas 33,52% dos votos das urnas, Denis Daltman, do PCdoB, tem 65,19% e Vaguinho, do PRTB, tem 34,81%. Vamos a outra cidade. Agora, Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro. 33,63% das urnas apuradas até o momento dão 53,72% dos votos para Alexandre Cardoso, do PSB. Washington Reis, do PMDB, tem até agora 46,28% dos votos. Agora é a vez de Niterói. Do outro lado da Baía de Guanabara, depois de apuradas 73,69% das urnas, Rodrigo Neves, do PT, tem 52,25% dos votos. E Felipe Peixoto, do PDT, tem 47,75%. Vamos agora a Nova Iguaçu. Temos até agora apuradas as urnas, 37,57% das urnas apuradas. E Nelson Burnier, do PMDB, tem 58,40%. E Sheila Gama, do PDT, 41,60%. Da Baixada Fluminense para a região serrana, a cidade de Petrópolis, depois de apuradas 40,92% das urnas, Rubens Bom Tempo, do PSB, tem 57,09%. E Bernardo Rossi, do PMDB, 42,91% dos votos. São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, nós temos agora apuradas 64,13% das urnas, que dão 55,07% dos votos para Neilton Mulim, do PR, e 44,93% dos votos para Adolfo Conder, do PDT. Agora, Volta Redonda, cidade industrial. Depois de apuradas 66,88% das urnas, Antônio Neto, do PMDB, 55,47% dos votos. E Jorge Zoinho, do PR, 44,53%. Vamos então para Londrina, que já tem prefeito eleito por lá. Os números apontam Londrina, no Paraná, vitória para Alexandre Kiref. Quase 100% das urnas apuradas, 99,90%. Alexandre Kiref, do PSD, 50,54% dos votos. E Marcelo Bellinati, do PP, 49,46%. Que resultado apertado, né? Então, vamos para o perfil de Alexandre Kiref, do PSD, novo prefeito de Londrina. Alexandre Kiref, do PSD, nasceu na cidade de Marília, em São Paulo, tem 46 anos e é casado. É veterinário, agropecuarista e empresário. Promete melhorar a qualidade de vida da população. Esse resultado é surpreendente?
surpreendente porque o Bellinati liderou toda a corrida eleitoral e ele é filho de um ex-prefeito muito tradicional da cidade, né? Agora, a cidade de Londrina ela tem um passado político extremamente turbulento, porque o prefeito anterior foi cassado, foi substituído pelo presidente da Câmara, que também teve problemas com a justiça. Então, Kiev certamente aí é uma alternativa ou um aviso de que a população escolheu algum tipo de renovação, né? Sendo que o Bellinati também tem um passado muito ligado ao pai dele, que foi um prefeito popular, mas também muito controverso, inclusive sendo impedido de se candidatar em virtude da lei da ficha limpa. Londrina é uma cidade importante no Paraná, uma das maiores cidades. E esse resultado, o que muda na configuração da política estadual? Nossa, Londrina, salvo engano, é a terceira ou a quarta maior cidade do Sul, né? Uma cidade extremamente rica em virtude da questão agropecuária e da localização de muitas indústrias importantes, né? O que a gente vê no Paraná é exatamente uma coxa de retalhos, indicando aquilo que nós estávamos conversando, que foi uma dificuldade do Beto Richa, do governador Beto Richa, de colocar e de conquistar a hegemonia do Estado, comprometendo, inclusive, planos futuros e tendo uma reeleição difícil pela frente, em virtude desse xadrez de legendas, apesar do que, em Paraná, o PSD é aliado ao PSDB no governo estadual. Ok. Do Paraná para Minas Gerais, nós temos números lá. Vamos para qual cidade? Contagem em Minas Gerais, nós temos 48,14% das urnas apuradas até o momento. E Carlim Moura, do PCdoB, tem até agora 63,77% dos votos. Durval Ângelo, do PT, está com 36,23%. Guilherme, Juiz de Fora. Vamos lá, depois de apuradas 55,43% das urnas, Bruno Siqueira, do PMDB, tem 56,49% dos votos. E Margarida Salomão, do PT, 43,51%. Montes Claros, também em Minas Gerais, nós temos até agora apuradas 86,76% das urnas. Rui Muniz, do PRB, tem 56,96% dos votos e Paulo Guedes, do PT, 43,04%. Agora, Uberaba, no Triângulo Mineiro, portanto, também em Minas Gerais, depois de apuradas 50,08% das urnas, Paulo Pial, do PMDB, 51,85%. E Antônio Lerim, do PSB, 48,15%. A gente pôde ver ali, Leonardo, o PT disputava em algumas, pelo menos 3 cidades de Minas Gerais e até o momento perde nas 3. Sim. O que isso significa? Bom, isso significa que o PT é forte, mas ele ainda não consegue ser hegemônico no Estado, né? E cada cidade vai ter a sua realidade particular, né? Por exemplo, no caso de Contagem, o candidato do PT é um candidato indicado pela atual prefeita, né, que está saindo, não pode ir à reeleição, mas ele é muito identificado com a questão dos direitos humanos. E numa cidade que é extremamente violenta, né? Então, é uma cidade industrial, da região metropolitana, com grande concentração operária e índices altos de violência, de fato. Exatamente. E no caso de Juiz de Fora, engraçado que a Margarida, se não me engano, ela está indo para a segunda derrota dela. Enfim, é uma pessoa benquista, mas ela ainda não consegue ser vista como uma alternativa de governo dentro da cidade. E no caso de Uberaba, é curioso ver o Paulo Pial, deputado federal, que é um dos principais líderes da bancada ruralista dentro do Congresso Nacional. E numa cidade que é o coração, um dos corações do agribusiness no Brasil, que é a cidade de Uberaba, então faz todo sentido tê-lo como, enfim, um candidato competitivo ainda que os números mostrem uma eleição apertada, né, Uberaba? E o outro ponto interessante é que o PRB, né, que ganhou muita visibilidade por conta do Celso Russomano, em São Paulo, disputou o primeiro e segundo turno da sua história exatamente na cidade de Montes Claros e parece que está sendo bem sucedido, né? Na verdade, a eleição lá está definida, não é isso, Vamos lá, Catiúcia? temos números aqui que comprovam isso.
Resultado até agora, Montes Claros, Minas Gerais, prefeito eleito, Rui Muniz, do PRB. Nós temos 92,27% das urnas apuradas, não chegamos a 100%, como podemos ver, mas o resultado já está definido. Rui Muniz tem 56,43% dos votos até agora. Paulo Guedes, do PT, está com 43,57%. Então, vamos ao perfil de Rui Muniz, do PRB, que é o novo prefeito de Montes Claros, em Minas Gerais. Rui Muniz, do PRB, nasceu em Montes Claros. Tem 52 anos e é casado. É formado em medicina, foi vereador e deputado estadual. Promete melhorar o transporte coletivo. Bem, vamos a Ponta Grossa, Paraná. Os números lá estão definidos. Temos novo prefeito eleito em Ponta Grossa, Paraná. Apuradas 99,26% das urnas, Marcelo Rangel, do PPS, teve até agora 50,48% dos votos. E Péricles Melo, do PT, 49,52%. Resultado muito apertado, mas quase definitivo. E o prefeito eleito é Marcelo Rangel, do PPS. Vamos ver o perfil dele. Marcelo Rangel, do PPS, nasceu em Ponta Grossa, tem 42 anos e é casado. É advogado, radialista e empresário. É deputado estadual. Promete pavimentar 4.000 quadras da cidade. Vamos voltar agora com números de Campinas. É um pedido do nosso telespectador. Vamos aqui, então. 30,02% das urnas apuradas até agora em Campinas. E quem está na frente é o Jonas Donizete, do PSB, com 60,36% dos votos. E o Márcio Postman, do PT, com 39,64% dos votos. Acho que nas pesquisas dava o contrário, não era, Guilherme? Não. Estava dando assim mesmo? Muito Tava próximos, apertado? mas havia as pesquisas dos últimos dias já apontavam a liderança do Jonas. Esse resultado, portanto, não surpreende? Bom, ali você tinha uma das disputas mais acirradas e talvez depois de São Paulo, a cidade que mais estava nacionalizada era Campinas. A gente teve a ida de Eduardo Campos, tivemos a ida de Aécio Neves, que inclusive depois que saiu de Campinas, disse que nessa eleição ele tinha colocado mais o número 40 no peito, né, o número do PSB, do que o número 45 do PSDB. Né, já numa clara estratégia de atrair o PSB para a órbita do PSDB, já pensando em 2014. Né? A presidente Dilma esteve em Campinas, né, o Márcio Postman foi presidente do IPEA durante muito tempo no governo dela, né, deu um novo direcionamento para o IPEA. O Lula esteve em Campinas mais de uma vez. Então, ali, depois de São Paulo, talvez Campinas tivesse sido a eleição mais nacionalizada em virtude dos interesses futuros que se depositam em torno dos resultados que vão sair dali. Nós temos os primeiros números da apuração na região nordeste do país. Vamos a Natal, no Rio Grande do Norte. Depois de apuradas 0,32% das urnas, Carlos Eduardo, do PDT, tem 60,37% dos votos. Hermano Moraes, do PMDB, 39,63%. Vamos a Florianópolis, com números que mostram agora 42,39% das urnas apuradas em Florianópolis, Santa Catarina. César Souza Júnior, do PSD, tem 53,59% dos votos. Jean Loureiro, do PMDB, tem 46,41%. Agora, Salvador, uma das eleições mais esperadas em todo o país. Depois de apuradas 0,91% dos votos, ACM Neto, do DEM, tem 53,44% dos votos. E Nelson Pellegrino, do PT, 46,56%. Vamos para novos números com a cidade agora, Macapá, no Amapá. 2,16% das urnas apuradas até o momento. Clécio Luiz, do PSOL, tem 53,67% dos votos. E Roberto Góes, do PDT, 46,33%. Agora é a vez de Cuiabá, Mato Grosso. Depois de apuradas 1,6% das urnas, Mauro Mendes, do PSB, tem 56,43% dos votos. Lúdio Cabral, do PT, 43,57%.
Vamos a Blumenau, Santa Catarina. Nós temos até o momento apuradas 69,75% das urnas, 69,57% dos votos para Napoleão Bernardes, do PSDB. Jean Kuhlmann, do PSD, tem 30,43% dos votos. Agora, Pelotas, no Rio Grande do Sul, no extremo sul do estado. Apuradas 60,95% das urnas, Eduardo Leite, do PSDB, tem 57,51% dos votos. E Fernando Marrone, do PT, 42,49%. Vamos para uma nova cidade, agora Sorocaba, em São Paulo. Números apontam até o momento 60,35% das urnas apuradas. E Panunzio, do PSDB, tem 50,62% dos votos. E Renato Amari, do PMDB, tem 49,38%. Apertado lá, hein? Agora, Santo André, São Paulo. Depois de apuradas 51,73% das urnas, Aidan Ravin, do PTB, tem 50,94% dos votos. Carlos Grana, do PT, tem 49,06%. Também uma eleição disputada. Vamos agora à Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Nós temos até o momento 88,85% das urnas apuradas. E Antônio Neto, do PMDB, está em primeiro lugar com 55,3%. Jorge Zoinho, do PR, tem 44,7%. Blumenau, em Santa Catarina, tem prefeito eleito. Foram apuradas até agora 78,35% das urnas. Os números não são definitivos, mas o resultado sim. Napoleão Bernardes tem 70,12% e Jean Kuhlmann tem 29,88%. O prefeito eleito de Blumenau, em Santa Catarina, é Napoleão Bernardes, do PSDB. Vamos a mais uma cidade? A gente pode falar Antes de mostrar novos números, vamos comentar esse resultado de Blumenau? Vamos sim. O estado de Santa Catarina é engraçado porque ele vai se tornar talvez o estado com maior participação do PSD em cidades importantes, refletindo o fato do governador Raimundo Colombo, né, ter ido para o partido. Então está com chances de vencer a capital, estava com chances em Blumenau, mas enfim, acabou nos concretizando, está com chances também, salvo engano, em Joinville, né, enfim, complementando ali uma parte importante de cidades metropolitanas, né. E no caso de Blumenau, é interessante porque nós falávamos de estratégias de reconstrução, e no momento em que o PSDB vai sair bastante criticado e talvez questionado, né, do processo eleitoral, é a partir dessas cidades médias que normalmente se extrai novas experiências e novos subsídios para uma reconstrução partidária. E falávamos também da necessidade de renovação, né, e de projeção de novos quadros políticos. Uma das alternativas do PSDB é exatamente escolher esses novos prefeitos, enfim, figuras de perfil novo, enfim, jovens, muitas vezes profissionais liberais ou médicos e tal, e que eles possam ter experiências inovadoras e aí sim você criar uma estratégia de nacionalização dessas ideias. Vamos ver então o perfil do prefeito eleito de Blumenau. Napoleão Bernardes, do PSDB, nasceu em Blumenau, tem 30 anos e é solteiro. É advogado, foi vereador e promete criar novas linhas e horários de ônibus. Nós temos novo prefeito eleito, desta vez o resultado vem de Belford Roxo, vamos ver os números. Nós temos até agora 86,16% das urnas apuradas. E os candidatos já têm um percentual aí que vai mudar, mas o resultado já está definido. Denis Daltmann, do PCdoB, até agora está com 61,39% dos votos, já é o prefeito eleito de Belford Roxo, e Vaguinho, do PRTB, está com 38,61% dos votos. Então vamos ao perfil de Denis Daltmann, do PCdoB, novo prefeito de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Denis Daltmann, do PCdoB, nasceu em Ibicaraí, na Bahia, tem 48 anos e é casado. É empresário, foi vereador e 2 vezes deputado estadual. Promete investimentos em cultura. Um novo número agora do Nordeste, desta vez de São Luís, no Maranhão. Vamos ver depois de apuradas 8,57% das urnas. Edivaldo Holanda Júnior, do PTC,
tem 59,73% dos votos. E João Castelo, do PSDB, 40,27%. Vamos a João Pessoa, na Paraíba. Nós temos até o momento urnas apuradas, 1,53% apenas. Luciano Cartacho, do PT, está na frente, com 60,20%. E Cícero Lucena, do PSDB, 39,8%. Agora é a vez de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois de apuradas 10,33% das urnas, Alcides Bernal, do PP, tem 65,48%. E Edson Giroto, do PMDB, 34,52% dos votos. Vamos a Ribeirão Preto, números agora de São Paulo. Ribeirão Preto, 62,17% das urnas apuradas. Nós temos Darcy Vera, do PSD, com 51,04%. E Duarte Nogueira Júnior, do PSDB, com 48,96% dos votos. Agora, Santo André, também em São Paulo, depois de apuradas 56,43% dos votos, houve uma inversão. Carlos Grana assumiu o primeiro lugar com 50,12% dos votos. E Aidan Ravin, 49,88%, mas o resultado continua muito apertado. Vamos agora a Guarulhos, também em São Paulo. Até o momento, urnas apuradas somam 27,7%. Sebastião Almeida, do PT, está na frente, com 57,52%. E Carlos Roberto, do PSDB, 42,48% dos votos. Bem, agora vamos ao Guarujá, também em São Paulo. Apuradas 38,85% das urnas, Antonieta Brito, do PMDB, tem 65,85%. Farid Madi, do PDT, 34,15%. Vamos agora voltar a São Paulo, capital, com Florestan Fernandes Júnior. Bom, eu continuo conversando aqui com a professora Jaqueline Quarezemin. Professora, nós vimos aí, o PT perdeu em várias regiões do interior do Brasil, tem ganho, assim, algumas capitais importantes, inclusive está na frente aqui em São Paulo. Temos aí o PSD ganhando muitas prefeituras, principalmente no Sul, e o PPS também ganhando algumas prefeituras importantes no Sul do país. Esse quadro surpreende? O que muda nessa correlação de forças? Era um quadro que se apresentou, de certo modo, no primeiro turno, que é a questão que até falamos também anteriormente, que é o crescimento desses partidos médios, não é? O PDT ganhando vários lugares. O PT, ele costuma ganhar nas capitais e cidades da grande metropolitana. Ele, nas cidades do interior, tem que ter todo um outro processo de avaliação da administração, muitas variáveis. É que aqui a gente não está com o resultado total do Brasil. A hora que a gente tiver com o resultado total, enfim, amanhã vai ser possível fazer uma análise mais detalhada. Mas, por hora, é possível dizer assim, que nas cidades do interior tendem a ser mais conservadoras com relação ao PT. E aí, sim, esse discurso que simplesmente colocou o mensalão como se fosse só um problema do PT, a corrupção no país, e não um problema da corrupção, no caso do mensalão envolvendo o PSDB em Minas, não é? Ou a corrupção da política, que isso tem uma lógica também para ser discutida, e é importante que se diga isso, porque você não pode discutir a política só sobre o aspecto moral. Certamente que todo mundo quer ver o resultado, não é? Mas é importante, então, que se discuta a corrupção na política, e não nesse ou naquele. Então, só para fechar, o PMDB, aqui no caso de São Paulo, a votação do Chalita, na verdade, vai buscar esse elo perdido que o PMDB fez aí com o eleitorado. E talvez eles passam a ter um candidato forte, que é... Um jovem, uma pessoa focada, uma boa imagem, não é? E talvez ele dê um outro lado, assim, para o PMDB em São Paulo, que faz com que ele também comece a se reestruturar. E parece também que essa aliança PT-PMDB se fortaleceu nessa eleição. Muito, né? Muito. Em âmbito daí nacional, não é? Quer dizer, aonde o PMDB, o PT não foi para o segundo turno, teve quase que em todos os lugares esse apoio, então, não é? Do PT ao PMDB ou do PMDB ao PT. E aí eles têm a vice-presidência, não é? É o maior partido no país, em que pese aí alguns outros aspectos que não caberia aqui, que a questão assim, é um pouco fisiológico ainda em muitos lugares,
o PMDB, mas é um grande aliado hoje, junto com esses outros aí, mas é um grande aliado do PT. Tá certo. Bom, nós vamos aos números, então, de Volta Redonda, a eleição definida, vamos ver os números. Está aí o candidato Antônio Neto, do PMDB, teve 55,15% dos votos. E Jorge Zoinho teve 44,85% dos votos. Foram apuradas 94,67% dos votos. Já é prefeito eleito, apesar de não ter terminado ainda a apuração, o Antônio Neto. Vamos ver, então, o perfil do novo prefeito de Volta Redonda. Neto, do PMDB, nasceu em Volta Redonda, tem 56 anos e é solteiro. É empresário, foi deputado estadual 3 vezes, secretário estadual e ocupa pela 3ª vez o cargo de prefeito de Volta Redonda. Promete criar o bilhete único. Tá certo. Bom, nós vimos então aí o perfil do prefeito de Volta Redonda e vamos agora aos números definitivos também de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom, com 57,03%, Bruno Siqueira é o novo prefeito eleito de Juiz de Fora e Margarida Salomão, do PT, tem 42,97%. A apuração não foi encerrada, mas o novo prefeito já está indicado, é Bruno Siqueira. Vamos então ver o perfil de Bruno Siqueira. Bruno Siqueira, do PMDB, nasceu em Juiz de Fora. Tem 38 anos e é casado. É engenheiro civil, foi vereador por 3 mandatos e é deputado estadual. Promete uma política de saúde voltada para a prevenção de doenças. Vamos agora ver os números de contagem, eleição também encerrada. Está aí, contagem em Minas Gerais. Carlim Moura é o novo prefeito, teve 65,80% dos votos, com 85,63% de urnas apuradas. E Durval Ângelo, do PT, teve 34,20% dos votos. Até agora, matematicamente, o novo prefeito eleito é Carlim Moura. Vamos ver o perfil do novo prefeito de Contagem em Minas Gerais. Carlim Moura, do PCdoB, nasceu em Virgolândia, tem 44 anos e é solteiro. É formado em Direito e Jornalismo. Foi vereador e deputado estadual. Promete ampliar a rede de proteção social com a construção de centros especializados de assistência social. Foi alguma surpresa aí para a senhora esses resultados? A senhora acha que está dentro do esperado? O PCdoB ganhando mais algumas prefeituras, são cidades industriais? Eu achei importante, até comentávamos antes, Belfort Roxo, o PCdoB ganhar, quer dizer, uma cidade que sempre teve indicadores muito negativos, indicadores sociais, né, tanto de violência quanto a questão da inclusão social. Então, o PCdoB ganhar, quer dizer, é um avanço, mostra que a sociedade também está começando a olhar, ter um outro olhar sobre a política. E também agora em Minas, né, uma cidade importante, o PCdoB também forte. Todo esse campo, na verdade, PMDB, PCdoB, PDT, e que de algum modo compõe a base governista, eu penso que se beneficiou também um pouco da boa avaliação que tem a atual presidente Dilma Rousseff. Ela está sendo bem avaliada, não é? Tem uma política ampla, os indicadores têm melhorado e eu acho que os partidos que compõem a base, de certo modo, conseguiram capitalizar um pouco isso. Porque você vê um crescimento geral. O PT pode ter perdido em algumas capitais, né? Está ganhando aqui, mas enfim. Mas esses partidos da base, eles cresceram muito, já no primeiro turno. Então, isso mostra também, reflete um pouco dessa imagem que tem hoje o governo federal, não é? Bom, vamos ver, então, você está falando do Rio de Janeiro. Vamos para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que também já está com a eleição definida, 94,10% de urnas apuradas. O candidato Newton Mulin, do PR, tem até agora 56,21% dos votos. E Adolfo Conder, do PDT, 43,79%. Portanto, matematicamente, Newton Mulin é o novo prefeito de São Gonçalo. Vamos ver, então, o perfil do novo prefeito.
Neilton Mulim, do PR, nasceu em São Gonçalo, tem 50 anos e é casado. É professor de matemática, foi vereador 3 vezes, secretário municipal 2 vezes e está no segundo mandato de deputado federal. Promete instalar câmeras de segurança em todas as escolas. Vamos saber agora outra cidade importante no estado do Rio de Janeiro, que é Niterói, também definida a eleição em Niterói. Está aí os números definitivos. Rodrigo Neves tem 52,78% dos votos. Aliás, ainda faltam algumas urnas para serem apuradas. 96,85% de urnas foram apuradas e Rodrigo Neves já pode ser declarado matematicamente o novo prefeito. O adversário dele, Felipe Peixoto, do PDT, teve 47,22% dos votos até agora. Vamos então ao perfil de Rodrigo Neves. Rodrigo Neves, do PT, nasceu em São Gonçalo, tem 36 anos e é casado. É formado em Ciências Sociais, foi vereador 3 vezes e secretário municipal de Desenvolvimento. Está no segundo mandato de deputado estadual e promete melhorar a segurança. Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente volta aqui de São Paulo para mais análises sobre as eleições. Nós voltamos agora com o Guilherme em Brasília. Com você, Guilherme. Obrigado, Florestan. Nós falávamos há pouco da aliança PT-PMDB, de como ela se consolidou em algumas cidades, por exemplo, em São Paulo, com o apoio de Chalita Haddad. No entanto, isso em algumas cidades, a coisa não foi bem assim. Salvador, por exemplo. Em Salvador, por exemplo, a chapa do terceiro colocado, que se não me engano era o Kers, foi levado a apoiar o candidato ACM Neto. E aquele era um apoio muito estratégico para o PT, porque era um eleitor de classe média que tenderia a votar em ACM Neto e que, se caso o PMDB tivesse dado o seu apoio a Nelson Pellegrino, o jogo poderia ter virado, né? Enfim, ainda pode virar, ainda porque pode o resultado não é definitivo, mas poderia ter uma facilidade maior. Mas ali, por questões regionais, né, a gente tem o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que comanda o PMDB na região e que é um adversário político muito forte de Jacques Wagner, né, enfim, disputou com ele o governo do estado da Bahia, decidiu levar a candidatura, enfim, o apoio do QES, o apoio do PMDB, para a candidatura do ACM Neto, né? Certamente, inclusive, vai ter repercussões em Brasília. Enfim, é um jogo onde você não pode ganhar tudo, né? Então, se você faz escolhas, você tem que arcar com ônus e com bônus dessas escolhas. Agora, o Gedel, ele acredita que a partir desse apoio com o ACM Neto, ele vai conseguir construir uma alternativa ao PT, tendo em vista especialmente a sucessão de Jacques Wagner em 2014. A gente fala de ACM, né? Falando de ACM Neto, lembra do ACM, e eu vou lembrar de uma figura aqui também importante na política, que é o Sarney. A gente viu agora há pouco números de São Luís, que colocam, a gente falando de novas lideranças, por exemplo, o Edivaldo Holanda Júnior lá é um dos novos nomes que está fazendo oposição ao PSDB de João Castelo. Nessa reta final, o João Castelo ele recebeu apoio, inclusive, da família Sarney, para que esse novo nome, então, que é uma oposição ao Sarney, seja, de certa forma, ali apagado. Eu queria que você fizesse uma análise lá de São Luís também. No caso de Maranhão, do Maranhão, você tem o Castelo com uma avaliação muito ruim, né, à frente da prefeitura, ele que já tinha uma avaliação positiva de outras passagens, né, pela cidade. Então, as candidaturas de oposição, elas ganharam muita força e, como a gente pôde perceber, o apoio ou a chancela de uma família tradicional como é a família Sarney não serviu ou não conseguiu reverter uma má avaliação que as pessoas já tinham do candidato. Então, mostrando que essa questão da transferência de votos, mais uma vez, ela não é forte o suficiente para suplantar a percepção que as pessoas têm, muitas vezes, da cidade ou das melhores propostas, enfim. É claro que é uma referência importante na hora de decidir o voto, né? Mas, mais uma vez, a gente vai perceber aí uma indicação que não teve efetividade, porque a percepção da administração atual é uma percepção muito ruim. No caso de São Paulo, essa transferência de votos que Lula teve no caso de Haddad, as duas coisas se juntaram para formar esse resultado.
o apoio de Lula foi importante, mas o Haddad conseguiu se mostrar como alguém capaz e como alguém que poderia assumir uma nova liderança em São Paulo, e o eleitor acreditou nisso. Sim. Agora, é muito interessante observar o caso de São Paulo, porque, enfim, vai ser cantado a prosa e verso, né, enfim, o poder de Midas do presidente Lula de transformar em ouro tudo que ele toca. E isso não é verdade. Né? Na verdade, a grande percepção, eu acho que o grande mérito do presidente Lula foi ter entendido o momento que pedia renovação. E, a partir daí, impor um candidato que pudesse incorporar isso, inclusive suplantando os interesses de uma grande cacique, né, do PT do Estado, que é a ministra Marta Suplicy. E, a partir do momento em que ele coloca o novo e o Haddad faz a sua parte, né, enfim, colocando propostas novas e se colocando como essa opção, a questão fica mais fácil. Agora, a gente tem que entender duas coisas. É claro que ele está ganhando hoje, mas a gente tem que entender que, primeiro, no primeiro turno, o PT não atingiu seus 30% históricos, né, e acho que isso é um pouco consequência do mensalão, é um pouco de consequência também da aliança com Paulo Maluf, que foi bastante criticado, né, e quase colocou a perder o projeto, porque a gente sabe que o Haddad ele passou para o segundo turno ali, né, no afogadilho, né, enfim, no final ninguém sabia quem ia, né, e aí sim, no segundo turno, ele consegue se consolidar como alternativa, mas aí também menos pela influência do presidente Lula e mais por uma rejeição enorme à figura do Zé Serra, né? Então, nesse sentido, a gente não pode dizer que o Haddad era a melhor opção. Talvez ali no segundo turno a gente sempre elege a melhor ou a menos pior, né? Para o paulistano, então, enfim, eu acho que não tem um papel pesado do Lula. Eu acho que o momento central dele nesse negócio todo é quando ele consegue ler o movimento, ler o pedido de renovação e fecha com o Haddad suplantando a Marta Suplicy. Esse é o grande momento dele. Nós vimos há pouco também um resultado importante para o PT em Niterói, no Rio de Janeiro. Você dizia, enquanto a gente mostrava o perfil do novo prefeito eleito, que era importante. Por quê? Importante porque o estado do Rio de Janeiro é um estado onde o PT não tem força. Né? Enfim, ele tem dificuldade de lançar candidatos ao governo já há bastante tempo. Né? Na capital não tem uma candidatura competitiva desde Benedita da Silva. Né? Então, é um estado onde o PT já teve muita importância. Eu lembro que nas primeiras eleições presidenciais que o Lula participava, o Rio de Janeiro era um estado onde ele sempre vencia. Né? E hoje o PT perdeu todo o espaço que tinha lá, em grande medida pelas brigas internas. Né? E hoje você tem Niterói e você tem duas lideranças em ascensão lá, que é o deputado Alexandre Molon e também o senador Lindbergh Farias. Então você tem ali um processo de reconstrução do PT e essa eleição em Niterói talvez seja importante para isso. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com mais números, mais análise das eleições. Até já.